Bom dia, querido irmão, querida irmã, pregador, pregadora da Palavra de Deus. Sou o Padre Frei Inácio José, pároco da paróquia de Nossa Senhora das Mercês, Arquidiocese de Belo Horizonte. Bem-vindo ao nosso Dabá, na qual nós procuramos fazer uma exegese, uma simples exegese, trazendo a mensagem original do Evangelho deste domingo. Estamos celebrando o 15º domingo do tempo comum e o Evangelho é Mateus capítulo 13, versículo 1 a 23. Mateus capítulo 13, versículo 1 a 23. A primeira coisa que nós devemos dizer é que este texto provém do Evangelho de Marcos. Aparece nos três evangelhos, na verdade, Marcos, Mateus e Lucas. Provavelmente se trata de um dito original de Jesus, dada as múltiplas aparições desta mesma parábola em pelo menos 3 evangelhos. No Evangelho de Mateus, esta parábola, afinal, melhor dizendo, o capítulo 13 do Evangelho de Mateus é o capítulo central de todo o Evangelho. Se lá no capítulo 5 e 7 Jesus falou da justiça do reino, se depois, lá no capítulo 10, mandou os discípulos proclamarem essa justiça no mundo, o discurso missionário, agora, no capítulo 13, se trata da questão do mistério do reino. E que procura responder a seguinte questão. A primeira questão que a igreja de Mateus procura responder é a seguinte: por que o reino de Deus não é aceito por todos em Israel? E a resposta está no versículo 11 e 15, a vós é dado, mas a eles não é dado. Ou seja, nos evangelistas, nos evangelhos, existe uma distinção entre multidão e discípulos. A multidão pode até acompanhar Jesus, mas pelo fato de não ter proximidade com o Mestre, não entende os mistérios do reino, os mistérios que são proclamados. Por outro lado, os discípulos, aqueles que seguem mais de perto a Jesus de Nazaré, a eles é revelado o mistério do reino do Pai. Contextualizando historicamente este evangelho, escrito por volta da década de 80, se trata de uma comunidade de judeus que acreditam em Jesus como Messias, como Salvador, que estão em risco de serem expulsos da sinagoga pelos fariseus de então, pelo fato de confessarem Jesus como Cristo. Então eles pretendem anunciar e mostrar através deste evangelho para os fariseus de então que o Messias já chegou e que na medida em que se acolhe a Jesus, já se experimenta o reinado de Deus na própria vida. Depois, tem um outro problema que aqui aparece nesta comunidade judaico-cristã. Por que muitos acolhem o reino e depois o abandonam? E aí a parábola explica, no versículo 3 e 9, quando se fala da diferença dos terrenos que se tem. Bom, este texto, esta parábola, provavelmente é um dito de Jesus, pelo fato que eu disse anterior, aparece no Evangelho de Marcos, depois aparece no Evangelho de Mateus e Lucas. É claro que reelaborado pelas comunidades, e a reelaboração vai consistir justamente na explicação da parábola, pois quando os estudiosos encontraram o chamado Evangelho de Tomé, lá se encontra também a mesma parábola, mas sem a explicação. Se fala apenas do semeador que saiu a semear a semente em vários tipos de terreno, o que nos provoca uma indagação, uma surpresa. Quando Jesus conta uma parábola, isso aqui é interessante também notar, a parábola, mashal, em hebraico, não é algo simplesmente fácil de se deduzir. Não. Existe um enigma na parábola, existe algo surpreendente na parábola que deve nos fazer pensar. E aquilo que surpreende nesta parábola é justamente que o semeador parece que ele não está preocupado com o tipo de terreno que cai a semente. Ora, todo plantador prepara o terreno, cuida do terreno, aduba o terreno para depois jogar a semente a fim de que ela dê fruto. Mas aqui não. Há semente que cai na terra, há semente que cai na estrada, há semente que cai no meio da estrada, há semente que cai no meio das pedras, há semente que cai no meio dos espinhos. Significa que este semeador não tem a possibilidade de semear num bom terreno. Ele semeia no terreno que lhe tiver disposição. Então isso é o que é o surpreendente da parábola. Assim também é Deus na nossa vida. Assim também é a proposta de Deus, a proposta do Evangelho na nossa vida. Esta palavra é semeada, Deus constantemente está semeando esta palavra na nossa vida. Jesus é o semeador da palavra de Deus na nossa vida e no nosso coração.
Mas ela dar fruto ou não dependerá da abertura do nosso coração, da disponibilidade em acolhê-la. Deus sempre haverá de respeitar a nossa liberdade. Por isso, acredito que esta seria a mensagem central desta parábola, sobretudo da primeira parte, a parábola em si. Os discípulos são aquele terreno propício no qual a palavra cai e produz fruto, ao passo que os demais são os vários outros tipos de terreno cuja palavra está sendo desperdiçada. E aí vai caber a cada leitor, a cada ouvinte, fazer um discernimento. Que tipo de terreno que o seu coração, que tipo de terreno a sua vida é. Que Deus te abençoe, que você possa atualizar esta mensagem de fé para a sua comunidade cristã. Deus te abençoe e até o próximo Dabá, se Deus quiser. Tchau, tchau.